Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Eu sou a professora Shirley Barros, formada, em tecnóloga em radiologia, com especialização em ensino de docência do superior. Então vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho? Olha, o tema da nossa aula nesse momento é o sistema urinário. É o tópico 1, vamos falar das considerações gerais, tá? Desse sistema. O que a gente vai entender? Olha, o sistema urinário ele é formado por dois rins, dois ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Então, todos os indivíduos, ou todos nós, possuímos dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. É normal, isso é um indivíduo normal. A função é filtrar e remover as impurezas do sangue, elaborando a urina. E regula também o equilíbrio do ácido básico e o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. Então, ele vai fazer esse sistema, já tem essa função, né? Quem fala isso pra gente é La Rosa, página 227. Além de produzir a urina, o sistema ainda é responsável por sua condução, armazenamento e eliminação. Então, isso tudo aí está dentro do nosso sistema urinário, tá bom? O rins, ele tem formato de grão de feijão. Então, ele é parecidinho grão de feijão. E localiza-se na cavidade abdominal, nessa regiãozinha do nosso abdômen, tá? Mas são retroperitoneais, quer dizer que eles estão lá atrás, retroperitoneais. Sendo o rim direito ligeiramente mais baixo que o esquerdo. Então, o rim direito ele é mais baixo, o rim esquerdo mais elevado, tá? Encontram-se lateralmente, da coluna vertebral, eles estão lateral da coluna vertebral, a gente pode dizer, e aproximadamente entre, a gente pode dizer a torácica, torácica T12, e a L3. Então, ela fica lá entre a T12 e a L3 da nossa coluna, tá? Quem fala isso pra gente é a La Rosa, 2018, página 227. Olha, os rins, eles fazem parte de um trabalho vital do sistema urinário, As outras partes do sistema. Então, a gente tem essa parte aí do sistema urinário, eles são vitais. Nos outros sistemas, eles são essencialmente vitais, da passagens de locais e armazenamentos temporários. Então, a gente pode dizer que eles estão aí contribuindo. Os rins ajudam a manter a homeostasia, o equilíbrio, de todo o corpo, executando as seguintes funções. Vamos ver as funções dos rins? O que eles estão desenvolvendo? Olha, a gente tem a regulação de nível de íons no sangue, regulação do volume da pressão sanguínea. Ele vai regulando o pH, ele faz produção, de hormônio. Então, vamos lá. E a excreção de resíduos. Quem vai dizer isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, na página 529, tá? Os rins, eles constituem um par de grãos avermelhados, linformes, Eles têm esse aspecto avermelhado, tá? Eles situam-se em ambos os lados da coluna vertebral, entre o peritônio e a parede posterior da cavidade abdominal, a nível de T12 da torácica e as 3 primeiras vértebras lombares, reforçando. O rim direito ele fica um pouco mais baixo que o rim esquerdo, porque o fígado vai ocupar a grande parte dessa área em cima dele, tá? Do lado direito. Mesmo assim, ambos os rins, de certa forma, são protegidos pelas costelas falsas. Então, aquela costelinha falsa que estão lá, elas não estão à toa. Elas estão para a forma de proteção dos nossos rins. Quem fala isso é a tutora Derrickson, 2019, na página 529. Olha, perto do centro da margem medial, encontra-se uma indentação chamada de ilho renal. Então, aqui próximo ao centro, nós temos uma parte chamada de ilho renal, pela qual o ureter deixa o rim. Então, quando a gente vai dizer a saída do ureter,
nós temos aí uma indentação que é chamada de ilho renal. Vasos sanguíneos, artérias e veias renais, bem como os nervos, também chegam aos rins. Os rins, ele é irrigado, ele também tem nervos, então ele é todo composto, né? Ao redor de cada rim encontra-se uma camada fina e transparente chamada de cápsula renal. Então, ao redor de cada rim, eu tenho aí a famosa cápsula renal. Uma bainha de tecido conectivo que ajuda a manter a forma do rim e atua como uma barreira contra traumas. Então, nós temos essa bainha aí protegendo nossos rins contra os traumas, tá? Quem fala isso, doutora Derrickson, 2019, página 530. Os rins, eles apresentam duas regiões principais, a gente pode dizer. Uma região externa, que é essa região avermelhadinha que nós temos aqui, e uma região, né, que a gente pode dizer que é vermelho claro, essa região, e uma chamada de córtex renal, que é essa parte interna, chamada de córtex renal. E interior, né, que a gente pode dizer que ele é vermelho castanho escuro, chamado de medula renal. Então, a gente vai ter aí a extensão do córtex, que o córtex é essa região aqui renal, né? Chamada de coluna renal, ele preenche o espaço entre as pirâmides renais. Então, eu tenho as pirâmidezinhas, mais alaranjadinho, e entre elas eu tenho um chamado de córtex renal. Quem fala isso é a doutora Derrickson, 2019, na página 530, tá? Extensão do córtex renal, nós chamadas de colunas renais. Eles preenchem o espaço entre as pirâmides renais. Então, as pirâmides renais são esses triângulozinhos, e botou até a setinha para ficar bem bonitinho para vocês, e para vocês começarem a entender quem é o córtex renal e quem são as pirâmides renais, tá? Olha, um néfro é internamente lá quando abri os rins, né, foi lá internamente, então lá eu tenho os néfrons. Ele é composto por duas partes. Eu tenho o corpúsculo renal, né, que a gente pode dizer que é esse emaranhadozinho aqui, no qual o plasma sanguíneo é filtrado. Olha aqui onde ocorre a filtração do sangue, né? Corpúsculo renal, tá? Aí, o qual o plasma sanguíneo é filtrado e um túbulo renal. A gente tem um túbulo renal. Todo esse túbulo aqui é chamado de túbulo renal, pelo qual passa o líquido filtrado, chamado de filtrado glomerular, tá? As duas partes que formam o corpúsculo renal são o glomero e a cápsula glomeral, de Browne, né? Essa cápsula, ela vai estar aí para trabalhar junto com a filtragem, né? Uma estrutura em forma de taça bulaminada, então uma estrutura, ó, em formato de taça bulaminada, de células epiteliais que circundam e os capilares glomerulares, né? Quem fala isso pra gente é a doutora Derrickson, 2019, na página 530, tá? Para produzir a urina, os néfrons e os túbulos coletores realizam 3 processos básicos. Quais são esses 3 processos que a gente pode dizer? A filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Isso tudo está acontecendo dentro desses tubos, tá? Quem fala isso pra gente é a doutora Derrickson, 2019, lá na página 534. A filtração, né, é a passagem forçada de líquidos e substâncias dissolvidas, menores do que um determinado tamanho por uma membrana sob pressão. Então, isso daí é a filtração, quer dizer que não vão passar todos, vão ser, na verdade, parados, vão ser coletados, né? Lá na filtração glomerular, é o primeiro estágio da produção da urina.
A pressão sanguínea força a água e a maioria dos solutos do plasma sanguíneo através das paredes dos capilares glomerulares, tá? Então, essa água ela vai ser forçada, esse líquido vai ser forçado. E isso aí acontece a primeira filtração de urina, tá? O líquido filtrado pelo glomérulo, que entra na cápsula glomerular, é chamado de filtrado glomerular. Tranquilos aí? Então, a gente tem esse líquido ele é filtrado pelo glomérulo, né? E esse mesmo, ele entra na cápsula glomerular, né? E depois ele passa a ser chamado por filtrado glomerular, tá? Aí nós temos a reabsorção tubular. Ocorre à medida que o líquido filtrado flui ao longo do túbulo renal e pelo túbulo coletor. Então, aqui eu vou ter túbulo renal e o túbulo coletor, que vai ficar fazendo, né, a coleta. A secreção tubular também ocorre à medida que o líquido flui ao longo desse túbulo e pelo túbulo coletor. Então, essa secreção ela vai ocorrendo, tá? Para que haja a melhor absorção. No momento em que o líquido filtrado ele vai sofrer essa reabsorção, a secreção tubular entra nos cálices menores e maiores. E aí, só depois disso, que entra nesses cálices chamados de cálices maiores e menores, aí é que é chamado de urina. Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, página 534. Olha, vamos falar agora dos componentes da urina, né? Uma análise no volume das características físicas, químicas, microscópicas da urina. É chamada de urinálise. Então, aquela pesquisa da urina é chamada de urinálise. Nos informa muito sobre o estado geral do corpo, tá? A água é responsável por 95% do volume total da urina, além da ureia, creatina, potássio e aminoia. Os solutos característicos normalmente presentes na urina incluem: a gente tem ácido úrico, íon sódio, cloreto de magnésio, fosfato de cálcio. E quem vai dizendo isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 539, tá? Vamos lá, vamos pro tópico 2. E lá no tópico 2 ele vai falar o seguinte, sobre a eliminação da urina, né? Como é que é eliminar? Olha, a urina formada lá nos rins passou por todo aquele processo de túbulo, né? De cálice, né? Transformou em urina, agora ela precisa ser eliminada. Então, ela passa por milhares de duetos papilares. Dentro das pirâmides, a gente pode dizer, as pirâmides renais, essa regiãozinha aqui, tá? Dentro dessas pirâmides renais, em estruturas cupuliformes, chamadas de cálices menores. Então, aqui mais próximo, eu tenho os cálices menores, tá? Cada rim tem de 8 a 18 cálices menores. E a partir dessa estrutura, a urina flui para 2 ou 3 cálices maiores. Então, a gente tem os cálices menores e os cálices menores. É como se eles fossem os coletores ali, e engaixados nos rins para coletar essa urina. E depois para uma única grande cavidade chamada de pelve renal. Então, essa grande cavidadezinha aqui, que você está vendo de laranja mais escuro, ela é chamada de cálice de pelve renal, né? Eu tenho aqui interiormente os cálices menores, mais um pouquinho no meio os cálices maiores, né? Depois eu vou ter uma pelve renal. Tranquilos? A pelve renal, ela drena essa urina, né, a um ureter, que transporta para a bexiga urinária, para armazenagem e posteriormente a eliminação do corpo. Então, vem para essa pelve, que a gente fala, né, pelve renal, é coletado,
e é encaminhado para esses ureteres, né? E esses ureteres encaminham para a bexiga e a bexiga libera para o meio externo. Quem fala isso pra gente? Doutora Derix, 2019, lá na página 531 a 540, tá? Vamos ver o ureter? Quem é o ureter, né? Esse é o tópico 2.1 da nossa aula de sistema urinário, lá da nossa apostila, nosso material didático. Então, ureter. Cada um dos dois ureteres, eles transportam a urina da pelve renal para a bexiga. Então, ele vem aqui dos rins, captura e encaminha essa urina para a bexiga urinária, tá? Os ureteres, eles passam por vários centímetros abaixo da bexiga urinária, provocando a compressão dos ureteres pela bexiga. Isso daí é só essa compressãozinha só para que encaminhe esse líquido, tá? Ela evita dessa forma o refluxo. Então, essa compressão, ou a gente pode dizer, esse movimento de contrai e relaxa desse esfíncter é para impedir que essa urina ela faça um refluxo, ela volte no caminho contrário. É isso que a gente está falando, né? Quando a pressão se acumula na bexiga urinária durante a micção, tá bom? Se ela retorna, aí já é um problema, né, patológico, né? Já é uma alteração no nosso paciente ou na pessoa. Se a válvula fisiológica não estiver funcionando, ela é chamada de cistite. O que é a cistite? Cistite é uma inflamação da bexiga, né, urinária. Ela pode progredir para uma infecção nos rins. Claro, a bactéria ela pode encaminhar, ela pode evoluir até infeccionar os rins, tá bom? Então, mas você já aprende aí que é cistite, né, essa inflamação urinária aí, tá bom? Quem fala isso pra gente é a tutora Derix, 2019, na página 540, tá? Vamos passar mais um pouquinho? Vamos lá pro tópico 2.2, bexiga urinária, tá bom? O que a gente vai falar da bexiga? O que nós vamos pensar da bexiga, né? A bexiga urinária, ela é um órgão muscular oco, aí você olha aqui, ela é oco, né? Em formato de uma bolsa, localizada na pelve. Ela é localizada na região da pelve, né? E tem como função o quê? O que ela faz? Armazenar a urina, tá? É isso que ela está fazendo. Ela armazena essa urina internamente. E nota-se, né, paredes pregoadas, né? Olha aqui, como se tivesse várias preguinhas, né? Com uma parte triangular lisa, como se ela fosse fazer um formato de triângulo liso, e um trigônomo, né, da bexiga, um trigônomo da bexiga, tá? Delimitados pelos órteos dos ureteres. Órteos dos ureteres, a entrada, a gente pode dizer dos ureteres, né? Direito e esquerdo. E pelo órteo interno da uretra. Então, a gente tem os órteos, que a gente chama a entrada, o furinho que tem, né? De conexão da bexiga com a uretra, né? Ou a bexiga com os ureteres. Então, é isso que ele está dizendo pra gente, que é o órteo. Então, ele tem essa delimitação com os órteos, né? Tanto o ureter direito quanto o esquerdo. O homem, a bexiga, ela se relaciona-se posteriormente, né? Com a sínfise púbica e anteriormente com o reto. Então, a delimitação da bexiga do homem é da seguinte forma: sínfise púbica e o reto, tá? Onde está localizada a bexiga do homem? Entre a sínfise púbica e o reto, tá? Enquanto da mulher, como é que encontra-se da mulher? A da mulher, ela encontra-se na sínfise púbica e anteriormente ao útero, né? E anteriormente também a vagina. Então, ele encontra-se entre a vagina, o útero e a parte do reto. E a sínfise púbica. Desculpa. Tranquilos? Então, vamos lá. Quem fala isso pra gente? Ela Rosa, a página 231, tá bom? Na mulher, o que a gente tem na mulher?
Encontra-se posteriormente a sífise púbica, né? E anteriormente nós temos o útero. E anteriormente a vagina, tá? Então, quem fala isso pra gente é La Rosa, 2018, página 231. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos falar da uretra. No tópico 2.3, dentro ainda do nosso sistema urinário, tá bom? Quem é a uretra? Ela é um canal com dois esfíncteres, tá? Um interno e outro externo, né? Que garantem a continência urinária, o controle voluntário da micção. Então, ele vai chegar a urina na bexiga? Então, existem esses dois esfíncteres. Eles se abrem, permitem a passagem do líquido e depois eles se fecham. Isso daí está permitindo o quê? Que nós conseguimos controlar, né, a nossa ida no banheiro, as idas e vindas, né, do banheiro. Então, na uretra, nós temos esses esfíncteres aí para controlar. No homem, o que a gente pode dizer no homem? No homem, a uretra, ela possui um longo trajeto, né? Por conta da região peniana do homem, nós temos esse trajeto bem maior do que na mulher. No interior do seu pênis. E na mulher, o trajeto é mais curto, bem menor. Então, a gente faz bem a diferença, eu trouxe aqui a imagem para vocês, a uretra do homem e a uretra da mulher, bem pequeno, tá? A urina é um subproduto da atividade renal, constituída de ureia, creatina, ácido úrico e uribinogênio, né? E quem fala isso pra gente é Santos, 2014, página 102, tá? Olha, a nossa parte, essa parte do sistema urinário, quando nós vamos dizer ou quando nós vamos falar do sistema urinário, nós já temos que ter no nosso subconsciente o entendimento que o sistema urinário ele possui dois rins, dois ureteres e uma uretra. E a bexiga, né? Essas estruturas, elas são partes desse sistema urinário. E que nos rins acontece a filtração. Nos rins nós temos os cálices, né, renais, os cálices maiores, menores, até chegar à pelve renal. E a produção da urina, ela passa por essa pelve renal até chegar onde? Nos ureteres. E esses ureteres, eles vão encaminhar essa urina para ficar na bexiga. Então, a bexiga ela é local onde fica armazenado a urina. Ela não é um local onde se produz a urina. Ela é um local onde se armazena a urina, onde vai ser de forma excretado para o meio. Vai ser lançado para o meio, né? Então, algumas alterações que a gente pode dizer, como nefrite, né, que é a inflamação dessas regiões dos néfros, né? A gente pode ter o aumento ou a diminuição desses rins, podemos ter obstruções, né, nos cálices renais, podemos ter cálculo renal. Isso são coisas patológicas que a gente pode estar desenvolvendo na região dos rins. Então, o sistema urinário, ele é um sistema vital e de extrema importância para o indivíduo. Quando o indivíduo ele não toma água, ele acaba forçando, né, os seus rins, ele acaba fazendo com que esses rins não trabalhem o suficiente ou trabalhem de forma forçada. Então, é importante que eu estimule, né, a produção dos rins. É importante que esses rins, eles precisam trabalhar. E eles trabalham quando se ingere água. Quando se ingere água, eu estou estimulando o processamento, o trabalho da função renal, né? Eu estou fazendo com que o sistema urinário todo trabalhe. Então, eu vou evitar aí o aumento de ácidos, né? Da ureia. Eu vou evitar que o indivíduo tenha até infecção urinárias constantes,
cálculos renais, né? Que tem cálculos renais, eles se deslocam da sua região e vão para os ureteres, obstrui, né? E dói, chega na bexiga. Então, o indivíduo ele vai acabar sofrendo com as situações patológicas, tá? Tudo bem? Entendido até aí? Então, aqui fica o nosso sistema urinário, né? Até a próxima aula, até o próximo módulo dentro da anatomia 1 e 2, tá bom? E ficam com Deus e até a próxima!